Salve, salve, jovens que estão aqui para mais uma aula de Processing. Bem, a gente já viu aí como a gente consegue criar a primeira estrutura, criar o primeiro ambiente lá, aquele setup que a gente vai precisar para desenvolver aquele canvas, o ambiente onde a gente vai desenhar as coisas. E agora vamos ver essas coisas, essas basicamente formas geométricas. Obviamente aqui eu não vou colocar todas as possibilidades, mas as principais, as mais comuns aqui que a gente vai utilizar. À medida aí que a gente for precisar, por exemplo, de algumas outras figuras, eu disponibilizo para vocês esse comando também, tá? Bom, então vamos aqui hoje ver como criar essas formas geométricas nesse nosso Processing. Bem, formas geométricas, obviamente, já que a gente está precisando programar algo extremamente visual, a forma geométrica vai ser o principal que a gente tem buscado aqui nessa nossa lógica, nesse nosso Processing. Então, sem mais delongas, né, vamos ver quais são essas formas geométricas, as mais básicas, pelo menos, para conseguir programar aqui. Bom, a gente tem essas 6 formas aqui que a gente vai indicar. São bem comuns, obviamente, matematicamente falando, então a gente pode indicar aqui, no caso do Processing, a gente pode colocar pontos dentro desse nosso canvas, a gente também pode indicar linhas, triângulos, quadriláteros, retângulos e, por fim, elipses, tá? Bom, vamos, obviamente, ver cada uma dessas com um pouco mais de detalhes. Vamos lá. Para começar, o ponto. Ponto é nada mais do que um ponto. Um ponto, no caso do Processing, ele representa mesmo aquela divisão, aquele pixel que a gente já criou lá no nosso canvas. Então, quando a gente fala, olha, esse nosso canvas vai ter um tamanho 200 por 100 ou 100 por 100 ou qualquer que seja o tamanho, a gente está falando, na verdade, quantos pixels a gente está colocando. E dentro destes pixels, a gente vai indicar aqui a posição de um ponto. Este ponto vai ser aqui colocado nesse pixel, ocupando este espaço desse nosso canvas. Pixel, obviamente, então, a gente vai precisar falar de uma posição X desse canvas e a posição Y, onde esse ponto vai ser colocado. E aqui já mostro para vocês que, por exemplo, a gente pode também mudar a cor do ponto. Então, temos aqui 2 pontos indicados aqui em vermelho, onde a gente pode colocar ele dentro do canvas. Bom, isso daqui é o ponto. Então, a gente tem de 2 pontos, a gente pode pensar então na linha. A linha nada mais é do que o elemento unidimensional, ou seja, ele vai ter uma única dimensão, que vai ser o nosso interesse. E como eu disse, se a gente tem 2 pontos, a gente pode então traçar uma linha ligando estes 2 pontos, que é mais ou menos a lógica que vai seguir o Processing. Então, vamos lá. Para a gente criar essa linha, a gente vai precisar falar qual que é o ponto inicial, onde a gente começa a desenhar essa nossa linha, e onde que essa linha, de repente, ela vai parar. Então, para criar a linha, a gente vai ter que usar o código line e indicar XY dos pontos iniciais e o XY do ponto final. Então, a gente consegue observar aqui que a linha foi desenhada, mas aqui também eu tenho a indicação do ponto ainda sendo colocado, só para destacar mesmo que existe aqui neste ponto o início e neste ponto aqui o fim dessa nossa linha. Então, da linha, a gente sabe que a linha ela tem uma única dimensão, ela está no plano de 1D, então a gente pode falar, por exemplo, de outras figuras que são 2 dimensões. Nesse caso, 2 dimensões referentes aí à largura e à altura, que vão ser os principais aqui dentro desse nosso canvas. Lembrando que, por exemplo, a gente pode desenvolver também figuras em 3D. 3D ele teria aí uma terceira dimensão. Então, por exemplo, não seria um quadrado, ele seria um cubo e assim por diante. Bom, vamos ver então as possibilidades de desenhos de figuras geométricas que a gente tem em
2D, em duas dimensões. Vamos lá. Primeiro, a gente tem o triângulo e o quadrilátero. Eu estou colocando os dois juntos aqui porque a construção deles é bem similar. Basicamente, para você conseguir desenhar tanto um triângulo quanto um quadrilátero, no caso do Processing, a única coisa que você precisa fazer é indicar quais são os vértices desse nosso desenho, dessa nossa construção geométrica. Então, posso falar, olha, eu tenho aqui um ponto A, um ponto B, um ponto C e um ponto D dentro desse nosso canvas, e a partir desses pontos a gente vai ter a criação desse nosso quadrilátero, ou se a gente por um acaso indica somente 3 pontos, a gente tem então o triângulo. Só que não é exatamente essa facilidade. Olha só que tem algumas características bem interessantes também que a gente precisa observar. Bem, no triângulo a gente vai ter que indicar então o XY de um dos vértices, XY de um segundo vértice e um XY de um terceiro vértice específico, e aí ele vai desenhar aqui o triângulo como se fossem, no caso, 3 linhas, e aqui eu também novamente destaco os pontos que estão esses vértices. Já no caso do quadrilátero, observem aqui que uma coisa muito curiosa aconteceu. Esse ponto eu defini ele como ponto 1, depois defini um segundo ponto, um terceiro ponto e um quarto ponto. O que o Processing faz durante durante a criação dessa nossa figura quadrilátera? Ele vai basicamente considerar aquele ponto anterior e o próximo e vai colocar uma linha. Quando ele de repente pegou este segundo ponto e conectou com este terceiro ponto, ele fez a mesma lógica. Ele simplesmente pegou esses pontos e colocou uma linha ali, traçou uma linha naquele ponto. Mesma coisa do terceiro para o quarto, e quando a gente pegou o quarto ponto, ele obviamente fez uma linha com o último ponto e o primeiro ponto que a gente já havia desenhado. Bem, percebam então que neste caso, no caso do quadrilátero, a gente tem a possibilidade, por exemplo, de ter lados aqui, um passando por cima do outro. Isso daqui, obviamente, vai acontecer somente no caso do quadrilátero, que a gente tem que indicar aqui o ponto x1, y1, x2, y2, x3, y3 e x4, y4, que são os respectivos vértices do quadrilátero. Para desenhar quadrilátero, a gente usa o comando quad, e o triângulo é triângulo, carregando aí uma proposta bem intuitiva, né? Obviamente. Então, temos aqui novamente essa identificação. Olha, para vocês sempre lembrarem disso, é muito importante saber onde que vocês estão colocando os pontos no caso do quadrilátero, porque no final pode acontecer que a sua figura não tenha exatamente 4 lados, como é observado aqui. Bem, isso daqui, no caso, quando a gente precisa indicar exatamente os vértices dessa nossa figura. Mas a gente tem ainda outras duas figuras, que são o retângulo e a elipse. Bem, se você parar para pensar, o retângulo, ele de certa forma se parece bastante com o quadrilátero. Então, era pensado aí, talvez, a forma de construção de um e de outro pudesse ser, de certa forma, bem similar. Mas aqui, para que não existissem grandes quantidades de números sendo passados para criar aquele formato, aquela figura geométrica, aqui no caso do triângulo e também no caso da elipse, eles terão aí uma característica um pouquinho diferente que vai facilitar bastante a nossa vida. Até porque essa lógica do retângulo exatamente, ele vai depender de aí uma característica matemática muito importante. A seguinte, o retângulo, assim como o quadrado, ele obrigatoriamente precisa ter um ângulo reto, um ângulo de 90 graus aqui, ligando dois lados, o que não necessariamente precisa acontecer no caso de um quadrilátero
geral de um quadrilátero qualquer. Bem, seguindo essa lógica então, que o retângulo ele precisa ter lados iguais, assim como este lado é igual a este e este lado é igual a este, e com ângulos retos, a gente pode então facilitar a criação desse nosso retângulo, basicamente utilizando o seguinte comando, olha, vou criar um retângulo, rect, e eu vou basicamente indicar uma posição de referência. Essa posição de referência, ela pode variar dependendo da estrutura, dependendo da configuração que você utilizar para esse retângulo. Então poderia ser, por exemplo, o primeiro ponto do retângulo, ou poderia ser, por exemplo, também o ponto central deste retângulo. Isso tudo depende da configuração que você colocar. E os outros parâmetros que a gente vai ter é a largura desse retângulo e também a altura desse retângulo. Ou seja, comparado ao quadrilátero, que a gente precisava indicar 8 variáveis diferentes, aqui para o retângulo a gente vai precisar indicar somente 4. Ou seja, vai facilitar bastante a nossa vida e, de certa forma, também simplificar bem o nosso código. Então, esse daqui é a estrutura de programação para a criação desse retângulo. E a elipse, ela também vai seguir mais ou menos essa mesma lógica. Sendo que a elipse, a gente vai com certeza indicar aqui um ponto central para essa elipse. E da elipse, a gente também vai falar qual que é a largura dessa elipse e qual que vai ser a altura desta elipse. Bem, obviamente, se a gente tem, por exemplo, uma largura e uma altura igual, no caso da elipse, então a gente está tendo, na verdade, um círculo, uma circunferência. Isso daqui é básico de criação para a gente fazer todas essas figuras geométricas no Processing. Mas eu havia dito também que, olha, a gente pode não somente desenhar essa figura, mas a gente tem algumas outras configurações. Até mesmo na última aula eu falei sobre mudar a cor dessa figura. Bem, então temos também outras possibilidades de comandos referentes nessas figuras. E sugiro vocês programarem, desenharem cada uma delas e verificar diversas dessas possibilidades de união entre figura e também essas configurações que a gente tem. Bom, das configurações a gente tem a mesma lógica de preenchimento, bem parecida ao formato que a gente tinha do background, daquele fundo da nossa tela, a gente tem para as figuras, indicando aqui o chamado fill, ou seja, preencher, a gente vai preencher toda aquela nossa figura com uma determinada cor. Pode ser cor, por exemplo, na escala de cinza, ou pode ser também no formato RGB. Ou se você quiser também, existe a possibilidade de colocar ela em hexadecimal. Mas, além disso, a gente também tem aquela linha, o contorno que vai formar aquela nossa figura. Neste contorno, a gente tem diversas possibilidades. O contorno pode ser, por exemplo, dada uma espessura específica, então a gente pode aumentar aquela espessura, aumentar, deixar maior o ponto também. Isso daqui vai servir para o ponto. Além dessa espessura, da grossura daquela nossa linha, a gente pode, por exemplo, mudar a cor dessa nossa linha. Então, utilizando o comando stroke, com a mesma lógica, utilizando uma cor ou utilizando uma cor na escala de cinza ou no formato RGB, a gente vai mudar a cor desse nosso contorno dessa figura. Ou se por um acaso a gente não quiser essa linha de contorno, a gente simplesmente utiliza o comando no stroke. Observem que o S, neste caso, ele está maiúsculo. Então, se a gente coloca no stroke, significa então que não vai existir mais uma linha de contorno. E no caso principalmente da elipse e, por exemplo, do círculo, a gente tem a possibilidade também de colocar um smooth, ou seja, a gente vai fazer com que o contorno seja um pouquinho mais suave, não fique, por exemplo, criando muitas retas, evitando, por exemplo, que o nosso desenho fique, digamos que, um pouquinho feio por causa do contorno dele. Então, esse smooth vai melhorar mais ou menos essa nossa
figura, principalmente a elipse e a circunferência. Bem, essas daqui são as principais figuras que a gente tem no Processing. Daqui a gente consegue então criar novas imagens, novos desenhos, basicamente juntando algumas dessas figuras e aí mudando, por exemplo, a cor delas. Sugiro a vocês desenvolverem, criarem qualquer tipo de figura no Canvas também para testar e observar todos esses comandos funcionando na prática. Bem, então é isso, gente. Valeu e até a próxima.